Olá, com Deus na estrada, com o propósito de levar até você uma palavra de edificação, de exortação e de consolo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesse dia. Eu quero começar lendo Efésios capítulo 4, versículo 26, que diz: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Numa outra versão, esse versículo diz o seguinte: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso os faça pecar. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Conversando com um homem uma vez, outro dia, e esse homem com vários conflitos, eu pedi para ele fechar os olhos e falar aquilo que vinha na mente dele lá da sua infância. E por incrível que pareça, o que veio na sua mente foi a lembrança de um pai agressivo, um pai que agredia sua mãe verbalmente, diariamente e muitas vezes até física. E uma outra lembrança que ele tinha, né, era da vergonha que sentia do pai já na sua adolescência e já um pouco entrando na sua mocidade. No dia que o pai foi agredir sua mãe, ele teve que intervir e empurrar o seu pai, agredir o seu pai fisicamente. E uma tristeza que ele tinha era que com a morte do seu pai, nenhuma lágrima foi rolada. Nem a sua mãe, nem ele, nem os seus irmãos choraram pela morte do pai. Isso é triste. Conversando outro dia com outro rapaz também, filho de um pastor, e comentando também que a lembrança que ele tinha da sua infância era de um pai rígido, severo, que na igreja ele era bondoso, carinhoso com as outras crianças, com as famílias ali, mas quando chegava em casa era um pai rude, agressivo com a mãe, com os filhos. E na verdade isto é uma realidade. Quantos casais nós encontramos hoje dessa forma? Casais que não se respeitam, casais que brigam muito em casa, casais que se agridem. O fato é que conflitos entre marido e mulher, eles são inevitáveis. O namoro, muitas vezes, ele é uma ilusão. Por quê? Porque quando no namoro há algum conflito, há algum desajuste, há alguma discordância, então ambos vão cada um para sua casa e ali eles digerem aquilo, e quando passam a noite, amanhã é um outro dia. E eles então conseguem superar. Mas quando casados isso se torna muito difícil. Alguém disse uma vez que um casamento sem brigas, ele é tão perigoso quanto os que brigam excessivamente. Agora, não é normal quando um casal não consegue passar um dia inteiro sem atritos. Isso não é normal. Existem casais que brigam uma vez por mês, outros brigam uma vez por semana, outros uma vez por dia, outros casais brigam todo dia, o dia todo. Brigam no café da manhã, brigam no almoço, brigam na merenda, no jantar, brigam no último chá da noite, e até dormindo. Eles brigam porque alguns são sonâmbulos e começam a brigar. Agora, isso parece irônico, mas infelizmente é uma realidade. É comum encontrarmos casais que não se respeitam um ao outro, se agridem verbalmente e até físico. Isso é normal. Isso traz sérias consequências no lar. Isso produz uma instabilidade entre os filhos, porque os filhos ficam sempre com medo. Nós temos que entender que o lar, ele é o porto seguro. O lar é aquele lugar mais sagrado. Alguém disse uma vez que os pais, eles são a personificação de Deus na vida dos filhos. E a ideia que seus filhos vão ter de Deus
é aquilo que vocês passam como pais. Então, se os pais passam para os filhos insegurança, instabilidade, desarmonia, é esta a ideia que os filhos terão de Deus lá na frente. E infelizmente, a tendência dos filhos é repetir os mesmos erros dos pais. Então isto é muito sério. É muito sério quando pais não se respeitam. Quando marido e mulher não se respeitam mutuamente e se agridem verbalmente, físico. E muitos vão até a separação. E há casais que ficam naquele larga, junta, larga, junta. Agora, o fim dos conflitos, e isso é importante, ele pode estar muitas vezes na descoberta da causa e na busca de soluções efetivas. Quase sempre as agressões verbais ou físicas, elas revelam que há ciúmes, que há falta de humildade para reconhecer o próprio erro, que há estresse, ressentimentos, desejo de vingança, que há crise espiritual, muitas vezes são desajustes na vida sexual do casal, cansaço mental, acúmulo de insatisfação, sentimentos negativos do passado, sentimentos de culpa não resolvidos, incompreensão, imaturidade, falta de perdão. Então é tão importante que o casal, busca a solução. Resolver esses conflitos. Então eu quero abordar rapidamente aqui 3 passos importantes para que o casal possa vencer essa situação. O primeiro passo é querer. Muitos precisam, mas não querem. Há muitos casais que reconhecem, eu preciso mudar. Eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso parar com essas brigas. Mas na verdade eles não querem. Porque dia a dia eles continuam, repetindo as mesmas ações. Deus espera que dentro de você haja um desejo muito profundo, que produz uma mudança efetiva. Alguém disse uma vez que querer é poder. Há uma necessidade de mudar os seus hábitos, aprender a dominar a sua ira. A palavra do Senhor nos diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Muitas vezes surgem situações em que vai te causar ira no próprio relacionamento conjugal. Isso é normal. Mas você tem que dominar esse sentimento. Ter domínio. Aprender a falar baixo. Criar um hábito de falar baixo dentro de casa. Falar no nível normal com a esposa, com o esposo, com os filhos. Quando os casais começam a se agredir um ao outro verbalmente, fatalmente isso passa também para os filhos. Porque muitas vezes vão descontar nos filhos esta raiva, esse sentimento de ira. Muda os seus hábitos. Queira mudar os seus hábitos. O segundo passo é identificar em você mesmo a causa do conflito. Qual é o ponto nefrágil? Qual é o ponto? O ponto nefrálgico que, sempre tocado, aciona um mecanismo de atrito. Deve ter alguma coisa. Pode ser um ciúmes. Algum relacionamento lá no passado. Após identificar o ponto sensível, você já sabe qual é a área que precisa ser tratada. E nunca esqueça, o lar precisa ser um lugar de cura.
Quando você se uniu com a sua esposa ou com o seu esposo, vocês se comprometeram a ajudarem-se mutuamente. E essa ajuda está na cura. A palavra do Senhor diz: se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Então, marido e mulher precisam ser o agente da cura. É você, marido, é você, esposa, que vai curar o seu cônjuge. É imprescindível que haja humildade para poder se deixar tratar pelo cônjuge. Reconhecer os próprios erros. Reconhecer a causa do conflito. Em terceiro lugar, é importante exercitar o perdão. Não existe um casamento que resista às pressões normais por muito tempo, quando não existe o espírito de perdão. Perdoar, meus amados, é transferir a culpa, é lançar sobre Jesus toda a culpa. O Senhor Jesus diz: assim como eu vos perdoei, perdoai também. Então aprenda a perdoar. Perdoar é tirar aquela barreira que impede o relacionamento, que impede você olhar nos olhos do seu cônjuge. Você deve entender, é impossível brigar durante o dia e se amar à noite. É impossível isso. É impossível você magoar, ofender o seu cônjuge durante o dia. E quando chegar à noite, querer um relacionamento de amor com qualidade. É impossível você magoar, ofender o seu cônjuge durante o dia e querer o respeito e o carinho dos seus filhos. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que Deus abençoe a sua vida. Que vocês possam ter um lar feliz, um lar sem brigas, um lar onde vocês aprendam a discutir. Eu quero passar aqui uma pequena experiência no meu lar. Os meus filhos, vocês podem perguntar para eles. Até os seus 13, 14 anos, eles olhavam para mim e para minha esposa, e a ideia que eles tinham é que não havia problemas. Lógico que havia problemas. Mas quando nós tínhamos os nossos conflitos, normalmente, ou nós íamos para um quarto, ou íamos para um outro lugar, e ali nós discutíamos. E tratava o assunto. E quando saía dali, saía resolvido. Resolvido em perdoar, resolvido em continuar. Pergunta para os meus filhos, se alguma vez, e eu acredito que foram uma ou outra vez, raras vezes, talvez depois de grande, pergunta se eles viram alguma vez eu gritar com a minha esposa. Amados, aprendam isso. Parem com essa briga. Aprendam a se respeitar, a honrar a sua família. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela família. Que o Senhor abençoe cada casal nesse dia a se amar, a se respeitar um ao outro. Em nome de Jesus, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos ajuda a vencer todo esse sentimento de ira, de raiva, que nos ajuda a respeitar um ao outro. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Assista esse vídeo no YouTube. Se inscreva no canal. Deixe lá o seu comentário, ou no WhatsApp, ou no Facebook. E que Deus abençoe ricamente. Amém.